Novembro de 2025 chega ao Espírito Santo com um calor úmido que faz o asfalto de Vitória brilhar como espelho sob o sol da tarde, enquanto o mar da praia de Camburi sussurra segredos ancestrais contra as pedras negras do cais. É o mês da consciência negra e o Brasil inteiro se mobiliza. Em Salvador, blocos afro desfilam pelas ladeiras do Pelourinho com tambores que ecoam como batidas de coração. Em São Paulo, a Avenida Paulista se enche de cartazes exigindo reparação histórica. E no Rio de Janeiro, rodas de samba na Lapa celebram Zumbi dos Palmares com cachaça e resistência. Mas aqui, no Espírito Santo, estado muitas vezes esquecido nas narrativas da escravidão brasileira, ofuscado pela Bahia e pelo Rio, uma descoberta silenciosa está prestes a reescrever a história local e nacional. Na Universidade Federal do Espírito Santo, em Goiabeiras, a historiadora doutora Lúcia Oliveira, de 45 anos, com tranças longas que caem como rios negros sobre seus ombros e um colar de contas de dendê que brilha contra sua pele ébano, trabalha até tarde em uma sala empoeirada do arquivo histórico. As prateleiras de madeira rangem sob o peso de caixas amareladas, documentos coloniais que cheiram a mofo e segredos enterrados. Lúcia está catalogando papéis do século XIX, testamentos de coronéis, registros de compra e venda de escravos, cartas de alforria falsificadas, quando seus dedos tocam algo diferente. Um caderno pequeno, encadernado em couro desgastado, com páginas manchadas de umidade e tinta desbotada. Ela abre com cuidado e as primeiras linhas a fazem parar de respirar. Eu, Ana, filha de África, trazida aos 15 anos para esta terra de café e chicote, guardo o segredo que pode libertar ou condenar. Escrevo estas palavras em novembro de 1855, mês em que os orixás falam mais alto, para que minha voz não se perca no silêncio da senzala. Lúcia sente um arrepio percorrer sua espinha. Ela é descendente de quilombolas de São Mateus, no norte do Espírito Santo, e cresceu ouvindo histórias de avós sobre uma mulher chamada Ana, que trocou a vida pela liberdade de muitos. Mas até agora, Ana era apenas lenda, um nome sussurrado em rodas de candomblé e festas de Iemanjá. Agora, com o diário em mãos, Lúcia percebe que a lenda é história factual. O diário menciona a fazenda São João, uma propriedade de café no interior do estado, perto do Vale do Rio Doce, e descreve em detalhes viscerais a vida na senzala. O cheiro de suor e sangue, o som do chicote rasgando carne, as canções em Iorubá que os escravizados cantavam para manter a sanidade. Mas o que mais impressiona Lúcia é a menção a um quilombo escondido nas montanhas, o Quilombo de Jatobá. Um refúgio lendário que a história oficial do Espírito Santo sempre negou ou minimizou. Ana escreve: descobri o caminho seguindo um pássaro mensageiro, um iriri, que cantou 3 vezes ao amanhecer. Os orixás me guiaram. Lá, 200 almas vivem livres, plantando mandioca e resistindo aos capitães do mato. Mas o segredo é perigoso. Se o coronel Almeida descobrir, todos morreremos. Lúcia, com mãos trêmulas, fotografa cada página com seu celular e envia para colegas historiadores. Em poucas horas, a notícia se espalha nas redes sociais. Ana da Senzala vira trending topic no Twitter, com milhares de brasileiros compartilhando a história. Finalmente, uma voz da senzala que fala por si mesma, comenta um professor de história da USP. Isso muda tudo o que sabemos sobre resistência escrava no Espírito Santo, escreve uma ativista negra de Vitória. Enquanto isso, na comunidade quilombola de São Mateus, a 200 quilômetros ao norte de Vitória, a matriarca Dona Rosa, de 78 anos, com cabelos brancos trançados em coque e olhos que parecem enxergar através do tempo,
prepara o terreiro para o ritual de novembro. Ela espalha pétalas de rosa branca no chão de terra batida, acende velas para Iemanjá e Oxum e murmura rezas em Yorubá misturado ao português. Minha avó, que morreu com 102 anos, contava de uma mulher chamada Ana, que guardava o segredo do quilombo. Dizia que ela morreu no Pelourinho, mas antes libertou muitos. Deve ser ela, diz Dona Rosa a seus netos, que gravam tudo no celular para postar no Instagram. O dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, data que homenageia Zumbi dos Palmares, morto em 1695, se aproxima. E Lúcia decide que precisa ir além do arquivo. Ela organiza uma expedição à Fazenda São João, agora um sítio arqueológico abandonado, coberto de mato alto e esquecimento. No sábado seguinte, Lúcia parte de Vitória em um carro alugado, dirigindo pela BR-262 em direção ao interior montanhoso. A paisagem muda. O litoral plano dá lugar a colinas verdes, plantações de eucalipto e pequenas cidades onde o tempo parece ter parado no século XIX. Após 3 horas de estrada, ela chega à fazenda. O portão de ferro enferrujado range ao abrir, e Lúcia caminha por um caminho de pedras irregulares até as ruínas da casa grande. Paredes de taipa rachadas, telhado desabado, janelas vazias como olhos mortos. Mas é a senzala que a chama. Um barracão comprido de barro e palha, com correntes enferrujadas ainda penduradas nas vigas de madeira como fantasmas de ferro. O ar cheira a terra úmida, eucalipto e algo mais antigo, dor solidificada. Lúcia toca as correntes e fecha os olhos, imaginando Ana, uma mulher de pele ébano, olhos profundos como o Oceano Atlântico que a trouxe de Luanda, mãos calejadas de trabalhar ao sol inclemente, mas mente afiada como lâmina. Ana, que aos 15 anos foi arrancada de sua aldeia em Angola, vendida por 200 mil réis ao coronel Almeida e forçada a servir na casa grande, limpando pratas, cozinhando vatapá disfarçado de feijão e suportando os olhares lascivos do Senhor e seus filhos. A escravidão no Espírito Santo, embora menos documentada que a do Rio de Janeiro ou da Bahia, era igualmente brutal. O Estado, com suas plantações de café no interior, e o Porto de Vitória exportando grãos e almas, era um elo crucial no sistema escravocrata. Entre 1800 e 1850, mais de 50 mil africanos desembarcaram em Vitória, a maioria destinada às fazendas do Vale do Rio Doce. As condições eram infernais. Jornadas de trabalho de 16 horas, alimentação mínima, farinha de mandioca e feijão preto, castigos públicos com chicote de couro cru e mortalidade infantil altíssima na senzala. Mas a resistência também era constante. Fugas, envenenamentos de senhores, rituais de candomblé secretos e a formação de quilombos nas montanhas inacessíveis. Lúcia, de volta à universidade, publica um post no Instagram com fotos da senzala e trechos do diário. Em novembro, mês da consciência negra, escutamos as vozes da senzala. Ana nos chama a lembrar, a honrar, a lutar. O post viraliza. 50 mil curtidas em 24 horas, compartilhamentos de ativistas, professores e artistas. Descendentes de escravizados do Espírito Santo começam a chegar à fazenda carregando fotos antigas de antepassados, tambores de candomblé e flores para depositar na senzala. Mas o diário também traz um aviso sombrio, escrito por Ana em sua última entrada. O segredo do quilombo guarda perigos. Se revelado, pode libertar memórias, mas também acordar fantasmas do passado escravocrata. Que os orixás protejam quem ler estas palavras. Lúcia sente o peso da responsabilidade. Vitória, com suas praias modernas e prédios de vidro, oculta sob o sol de novembro um legado que clama por justiça. A jornada de Lúcia está apenas começando. Entre o presente celebratório do Dia da Consciência Negra e o passado opressivo da escravidão,
prometendo revelar como uma mucama mudou o destino de um povo e como sua voz, silenciada por 170 anos, finalmente ecoa. O ano é 1845 e o navio negreiro Estrela do Sul corta as águas turbulentas do Atlântico como uma lâmina enferrujada, trazendo em seus porões fétidos mais de 300 africanos acorrentados, homens, mulheres e crianças arrancados de suas aldeias em Luanda, Benguela e Cabinda. A viagem durou 45 dias de inferno. O cheiro de vômito, urina e morte impregna cada tábua de madeira. Os gemidos dos moribundos se misturam ao ranger das correntes, e a cada amanhecer, corpos são jogados ao mar, devorados por tubarões que seguem o navio como sombras famintas. Ana, com apenas 15 anos, está acorrentada no porão inferior, entre outras 50 mulheres. Ela era filha de um ferreiro respeitado em sua aldeia, onde dançava ao som de tambores em rituais de fertilidade e aprendia com a avó os segredos das ervas medicinais. Mas tudo mudou na noite em que os traficantes portugueses, em conluio com um chefe tribal rival, invadiram a aldeia. Ana viu seu pai ser morto com um tiro na cabeça, sua mãe estuprada e levada para outro navio, e seus irmãos menores vendidos como mercadoria. Ela foi marcada a ferro quente no ombro direito, as iniciais JAS, Joaquim Almeida de Souza, e arrastada para o litoral, onde esperou semanas em um barracão imundo antes de ser embarcada. Durante a travessia, Ana testemunhou horrores que a marcaram para sempre. Uma mulher grávida que deu à luz no porão e viu o bebê morrer de fome em seus braços. Um homem que enlouqueceu e tentou se enforcar com as próprias correntes. E uma menina de 10 anos que foi estuprada por marinheiros e jogada ao mar ainda viva. Mas Ana sobreviveu, agarrando-se a uma promessa que fez aos orixás: se eu viver, lutarei pela liberdade de todos. Em uma manhã de céu cinzento, o Estrela do Sul finalmente chega ao Porto de Vitória, capital do Espírito Santo. Ana, com pernas bambas e olhos ardendo pela luz do sol após semanas no escuro, desce a prancha de madeira acorrentada a outras 20 mulheres. Seus pés descalços tocam o solo capixaba pela primeira vez, terra vermelha que se mistura ao suor e ao sal de sua pele. O porto é um caos, marinheiros gritando ordens, comerciantes inspecionando a mercadoria e escravos já estabelecidos carregando sacas de café para navios europeus. Ana é levada para um mercado improvisado na Praça do Mercado, hoje Praça Costa Pereira, onde é exibida nua junto com outras mulheres, suas partes íntimas expostas para compradores que apalpam seus corpos como se fossem gado. Um homem gordo com bigode grisalho e chapéu de palha se aproxima. É o coronel Joaquim Almeida de Souza, dono da fazenda São João. Ele examina os dentes de Ana, aperta seus braços para testar a musculatura e pergunta ao traficante: ela é virgem? O traficante mente: sim, senhor, forte e saudável. O coronel paga 200 mil réis, uma pequena fortuna, e Ana é marcada como sua propriedade. Ela é colocada em uma carroça de bois, junto com outros 10 escravos recém-comprados e levada para o interior, viajando por 3 dias através de estradas lamacentas, florestas densas e rios caudalosos. A fazenda São João fica no Vale do Rio Doce, uma região montanhosa coberta de plantações de café que se estendem até onde a vista alcança. A Casa Grande é uma construção imponente de 2 andares, com varandas de azulejos portugueses, janelas de vidro colorido e um jardim com fontes de mármore. Mas Ana não verá nada disso por dentro. Seu lugar é a senzala, um barracão comprido de barro e palha localizado a 200 metros da Casa Grande, escondido atrás de um bosque de eucaliptos para que os gemidos noturnos não incomodem os senhores. Ao chegar, Ana é recebida por Zé, o capataz negro da senzala.
Um homem de 50 anos com costas cobertas de cicatrizes de chicote, olhos cansados, mas gentis, e uma autoridade silenciosa entre os escravizados. "Bem-vinda ao inferno, menina", diz ele em português misturado com quimbundo. "Aqui, a senzala é nossa nação. Sobrevivemos juntos ou morremos sozinhos." A senzala abriga 40 escravizados, homens, mulheres e crianças, que dormem em esteiras de palha no chão de terra batida, sem privacidade, sem ventilação, com ratos e baratas como companheiros noturnos. Anã recebe um vestido de algodão cru, um cobertor fino e um canto no fundo do barracão. Ao lado de Maria, uma mulher de 30 anos grávida de 7 meses, barriga inchada e olhos fundos de exaustão. "Não chore na primeira noite", sussurra Maria. "Guarde as lágrimas para quando realmente precisar." Mas Ana chora, silenciosamente, abraçando os joelhos contra o peito, sentindo o peso das correntes invisíveis que agora a prendem. Lá fora, a lua cheia ilumina os cafezais, e o som de tambores distantes, talvez de um quilombo nas montanhas, ecoa como um chamado. Ana fecha os olhos e reza aos orixás em Iorubá, prometendo que um dia será livre. No presente, em novembro de 2025, Lúcia recria essa cena em uma palestra na Universidade Federal do Espírito Santo, projetando imagens do Porto de Vitória no século XIX e lendo trechos do diário de Ana. A chegada de Ana ao Espírito Santo não foi apenas a história de uma escrava. Foi a história de milhares de africanos que construíram este estado com sangue e suor, explica Lúcia, enquanto estudantes negros na plateia limpam lágrimas. Dona Rosa, convidada especial, toca um tambor de candomblé e canta uma canção em Iorubá que sua avó lhe ensinou. "Assi, assi, assi, força, força, força." A conexão entre passado e presente é palpável, e o Espírito Santo, com suas praias e montanhas, finalmente reconhece o legado de Ana. A senzala da Fazenda São João acorda ao som do sino da Casa Grande às 4h30 da manhã, um toque estridente que rasga o silêncio da madrugada como um chicote sonoro. Ana, agora com 20 anos, abre os olhos no escuro úmido do barracão, sentindo o corpo dolorido de 5 anos de trabalho escravo ininterrupto. Ao seu lado, Maria, que sobreviveu ao parto de um menino que foi vendido aos 3 meses, já está de pé, amarrando um pano na cabeça. "Levanta, menina, o feitor não perdoa atraso", sussurra ela. O feitor é Ramiro, um homem magro de 35 anos com olhos de cobra e um chicote de couro cru sempre pendurado no cinto. Ele é mestiço, filho de uma escrava e um senhor de outra fazenda, e usa sua posição de poder para compensar a humilhação de não ser totalmente branco. Ramiro é cruel por prazer, chicoteia escravos por olharem diretamente para ele, estupra mulheres na calada da noite e ri ao ver crianças chorando de fome. Ana o odeia com uma intensidade que queima como brasa, mas aprendeu a esconder o ódio atrás de olhos baixos e respostas monossilábicas. A rotina é um ciclo infernal de dor e exaustão. Das 5 às 18 horas, os escravizados trabalham nas plantações de café que cobrem as encostas íngremes do Vale do Rio Doce. O sol do Espírito Santo é implacável, queimando a pele como ferro em brasa, e o trabalho é brutal. Colher grãos de café um por um, carregar sacos de 60 quilos nas costas, arrancar ervas daninhas com as mãos nuas que sangram de cortes. As pausas são raras. 10 minutos ao meio-dia para beber água turva de um balde comunitário e comer um punhado de farinha de mandioca. Quem desacelera, leva chicotadas. Quem desmaia de insolação é arrastado para a sombra e deixado lá, até se recuperar ou morrer. Ana trabalha em silêncio, mas seus olhos observam tudo. A geografia da fazenda, os horários das patrulhas, os pontos fracos na vigilância. À noite, de volta à senzala, os escravizados têm 2 horas de liberdade antes do toque de recolher às 20 horas.
É nesse intervalo que a vida acontece. Mulheres cozinham feijão preto e farinha em panelas de barro sobre fogueiras improvisadas. Homens consertam ferramentas quebradas, crianças brincam de roda cantando canções em línguas africanas que seus pais lhes ensinaram em segredo. E é também nesse intervalo que as histórias são contadas. Zé, o velho capataz, é o guardião da memória coletiva. Ele se senta em um tronco de árvore ao lado da fogueira, cercado por escravizados que se aglomeram para ouvir, e conta histórias de África, de reis e rainhas, de guerreiros que lutaram contra os portugueses, de orixás que protegem os justos e punem os opressores. Mas a história que mais fascina Ana é a do Quilombo de Jatobá. Nas montanhas, a 3 dias de caminhada daqui, existe um lugar onde nossos irmãos vivem livres, sussurra Zé, olhando ao redor para garantir que nenhum feitor está por perto. Eles plantam mandioca, caçam, dançam ao som de tambores sem medo. O líder é Manuel, um homem que fugiu de uma fazenda em Minas Gerais e matou 5 capitães do mato com as próprias mãos. Dizem que ele tem proteção de Ogum. Ana sente o coração acelerar. Como se chega lá? Pergunta ela. Zé balança a cabeça. O caminho é secreto, só os orixás podem guiar. Mas Ana não desiste. Ela começa a observar os pássaros, especialmente o iriri, um pássaro preto com canto agudo que os escravizados acreditam ser mensageiro dos espíritos. E em uma manhã de novembro de 1852, enquanto busca ervas medicinais na beira do Rio Doce, uma tarefa que o coronel Almeida lhe designou, porque descobriu que ela tem conhecimento de plantas, Ana vê o iriri. Ele canta 3 vezes, um som estridente que ecoa pelas árvores, e voa em direção às montanhas. Ana, sem pensar, o segue. Ela caminha por horas, subindo trilhas íngremes cobertas de folhagem densa, atravessando riachos gelados, ignorando os arranhões de espinhos em sua pele. E então, ao anoitecer, ela chega a uma clareira escondida. Lá, camufladas por árvores gigantes, estão cabanas de palha. Sentinelas com lanças de bambu a cercam imediatamente. "Quem é você?" grita um homem alto com cicatrizes rituais no rosto. "Sou Ana, da fazenda São João. O pássaro me trouxe", responde ela, tremendo. O homem a leva até Manuel, um guerreiro de 40 anos com músculos de ferro e olhos que parecem enxergar a alma. "O que traz a mucama da Casa Grande?" pergunta ele desconfiado. Ana ergue as mãos, mostrando as palmas calejadas e sangrando. "Ervas para os feridos e esperança para os que ainda sofrem." Manuel estuda seu rosto por um longo momento, depois assente. "Você pode voltar, mas não conte a ninguém. Se o coronel descobrir, todos morreremos." Ana volta à fazenda antes do amanhecer, o coração pulsando com uma mistura de medo e euforia. Ela agora sabe, o Quilombo existe, a liberdade é possível, e ela guardará o segredo até o momento certo. No presente, em novembro de 2025, Lúcia organiza uma expedição ao local onde o Quilombo de Jatobá supostamente existiu. Com drones equipados com câmeras térmicas e arqueólogos especializados, eles mapeiam a área e encontram vestígios, fragmentos de cerâmica, pontas de lança de bambu e um colar de contas idêntico ao descrito no diário de Ana. Dona Rosa, presente na expedição, toca o colar e fecha os olhos. É dela. "Sinto o rio chamando", murmura. A descoberta é notícia nacional. E o Espírito Santo finalmente reconhece a existência do Quilombo. Outubro de 1855 avança para novembro com chuvas torrenciais que transformam o Vale do Rio Doce em um labirinto de lama e riachos inchados, enquanto o ar úmido carrega o cheiro de terra molhada e folhas apodrecidas. Na fazenda São João, o caos irrompe quando o coronel Joaquim Almeida de Souza, o homem de ferro que construiu seu império com chicotes e contratos de escravos,
cai gravemente doente. Aos 55 anos, seu corpo robusto, outrora capaz de cavalgar por horas sob o sol escaldante, agora treme com febres altas que o deixam delirando na cama de dossel da casa grande. Ele grita nomes de escravizados que chicoteou anos atrás, como se os fantasmas da senzala o visitassem à noite. Zé, Maria, vocês me amaldiçoaram. Os médicos de Vitória, chamados às pressas por carroça, diagnosticam febre biliosa, uma mistura de malária e envenenamento, mas ninguém suspeita da verdade. Ana, agora a mucama de confiança do coronel, é a responsável por seus cuidados. Aos 25 anos, ela equilibra o ódio profundo pelo homem que a comprou como mercadoria com a necessidade de sobreviver. Como curandeira treinada por sua avó em Angola, Ana conhece ervas que curam e que matam. Durante meses, ela adicionou doses sutis de folhas de boldo e raízes de mandioca tóxica ao chá do coronel. Não o suficiente para matar, mas para debilitar, para que ele sentisse o gosto da fraqueza que impunha aos escravizados. Você colhe o que planta, senhor, pensa ela enquanto aplica cataplasmas frios em sua testa suada. O filho do coronel, Pedro, um menino de 8 anos com olhos inocentes e cabelos cacheados, fica ao lado da cama, segurando a mão do pai. Pedro adora Ana. Ela lhe conta histórias de África disfarçadas de contos de fadas, ensina-lhe a identificar pássaros e ervas e o protege dos caprichos do pai. Cure meu pai, Ana, ele não é mau, implora o menino, e Ana assente, mas seu coração se divide. Pedro é inocente, mas carrega o sangue do opressor. Enquanto o coronel definha, a fazenda entra em desordem. O feitor Ramiro, com seu chicote sempre pronto, aumenta as surras para manter a ordem, mas os escravizados sussurram sobre o quilombo de Jatobá, inspirados pelo segredo de Ana. É nesse momento de vulnerabilidade que o capitão do mato Joaquim é chamado para proteger a propriedade. Joaquim, de 35 anos, é uma figura trágica, alto e magro, com o rosto marcado por varíola que o deixa com cicatrizes como crateras na lua, e olhos castanhos que carregam o peso de um passado quebrado. Ele próprio foi escravo fugido de uma fazenda em Minas Gerais aos 18 anos, onde viu sua família ser massacrada por uma batida de capitães. Capturado e forçado a se tornar um deles para sobreviver, Joaquim caça escravos por dinheiro, mas cada prisão o corrói por dentro. Eu caço os meus para não ser caçado, confessa ele em noites solitárias, bebendo cachaça barata em tabernas de Vitória. Ao chegar à fazenda São João, Joaquim patrulha as bordas com seu rifle enferrujado e cães farejadores. Mas Ana o confronta uma noite na cozinha da casa grande, enquanto ele come um pedaço de pão com queijo. A cozinha é iluminada por uma lamparina fraca, o fogo da lareira crepitando como sussurros. Você caça os seus, Joaquim. Por quê? Você tem marcas de chicote nas costas, diz Ana, apontando para as cicatrizes visíveis sob a camisa rasgada dele. Joaquim para de mastigar, seus olhos se arregalando em surpresa. Ninguém nunca o confrontou assim. Como sabe, murmura ele. Ana sorri amargamente. Eu vejo, e eu sei de um lugar onde ninguém caça ninguém. O quilombo de Jatobá. Lá, Manuel lhe dera 200 livres, leve os que puder. Joaquim hesita, o conflito moral rasgando sua alma como um chicote. Ele recorda sua fuga fracassada, a família perdida, e vê em Ana um espelho de sua própria dor. Por que eu? Você me traiu para o coronel? Pergunta. Ana balança a cabeça. Porque você é como nós, um escravo com rifle.
Naquela noite, Joaquim toma uma decisão que muda tudo. Ele começa a sabotar as patrulhas, solta os cães em direções erradas, avisa fugas noturnas com sinais de apito e até rouba munição do arsenal da fazenda. Em novembro, durante a festa de São Benedito, uma celebração católica que os escravizados usam para rituais secretos de candomblé, o plano ganha forma. A fazenda se enche de música, violas e pandeiros disfarçando tambores de atabaque, danças que misturam quadrilha com ginga de capoeira. Maria, agora mãe de um bebê chamado Liberdade, batizado em segredo no rio, dá à luz durante a folia, e Ana jura protegê-lo. O coronel, semiconsciente em sua cama, murmura delírios. A mucama, ela sabe demais. O pássaro me leva. Ramiro, o feitor, fareja traição e espia as reuniões na senzala, mas Joaquim o confronta em um beco escuro atrás do engenho. Ou você se junta à Liberdade ou some no rio. Ramiro ri, mas o medo brilha em seus olhos. A tensão cresce, uma fuga-teste falha, e 2 escravizados, um homem chamado Tomás e sua esposa, são recapturados e chicoteados publicamente no pelourinho da Praça da Fazenda. Ana assiste de longe, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas sussurra rezas a Oxalá para dar forças. No diário, escondido sob uma tábua solta no chão da senzala, ela escreve: Novembro traz ventos de mudança, o capitão do mato vira aliado, os orixás tecem nossa teia. No presente de 2025, durante o Novembro Negro, Lúcia entrevista descendentes de Joaquim em uma roda de capoeira na praia de Camburi, em Vitória. Um homem de 60 anos com ginga fluida e sorriso orgulhoso conta: Meu bisavô traiu o sistema por Ana. Ele nos ensinou honra acima de tudo. A expedição de Lúcia encontra uma cruz improvisada na mata perto da fazenda. Talvez uma marca deixada por Joaquim para guiar fugitivos. Em Vitória, um documentário sobre o Dia da Consciência Negra inclui a história, com atores recriando a cena da cozinha sob luzes dramáticas. Dona Rosa, com o colar de contas de Ana no pescoço, adiciona: Ele escolheu a alma sobre o salário. Em novembro, honramos isso com dança e memória. O quilombo de Jatobá, agora mapeado por GPS e drones, revela ruínas antigas, panelas de barro quebradas, flechas de bambu enferrujadas. Mas o perigo persiste. O coronel, recuperando forças aos poucos, ordena buscas mais intensas e Ramiro trama sua vingança. Ana, dividida entre cuidar do doente na casa grande e tramar a fuga na senzala, sente o peso do segredo como uma corrente invisível. Meu conhecimento é uma chama que queima devagar, anota ela. O Espírito Santo, com seus rios caudalosos e montanhas impenetráveis, carrega em suas águas a crise moral de Joaquim, um homem que em novembro redime seu passado, caçando liberdade em vez de almas. A aliança improvável entre a mucama e o capitão do mato planta as sementes de uma revolta que ecoará por gerações, ligando o passado opressivo ao presente de consciência e reparação. Novembro de 1855, explode no Vale do Rio Doce com uma tempestade bíblica que faz o céu se abrir em raios furiosos, transformando o rio em um monstro rugindo e as estradas em rios de lama que engolem carroças e esperanças. A fazenda São João treme sob o vento uivante, as palmeiras se curvando como escravizados sob o chicote, enquanto a chuva martela o telhado de palha da senzala como tambores de guerra. Dentro do barracão úmido, Ana reúne os confiáveis à meia-noite, o ar carregado de cheiro de terra molhada e medo palpável. Zé, o velho capataz com costas arqueadas como um arco de dor. Maria, com o bebê Liberdade amarrado às costas em um pano improvisado. João, o ferreiro manco com mãos fortes como martelos. E Joaquim, o capitão do mato desertor, agora aliado relutante com rifle ao ombro. A lamparina fraca
projeta sombras dançantes nas paredes de barro e Ana traça o mapa do quilombo na terra úmida com um graveto. Sigam o rio até a Cachoeira das Três Pedras. Virem à esquerda na formação que parece um jacaré petrificado e subam a trilha da sombra das figueiras. Manoel espera com sentinelas. O plano é audacioso, quase suicida. Uma fuga em massa de 50 escravizados, metade da senzala, usando a festa de São Benedito como distração. A festa, marcada para o dia 15 de novembro, é uma celebração oficial católica que os escravizados transformam em ritual secreto de candomblé. Danças de quadrilha encobrindo a ginga da capoeira, violas e pandeiros mascarando atabaques e cânticos em português escondendo invocações a Iemanjá e Ogum. A chuva nos cobre como um manto dos orixás, diz Ana, sua voz firme apesar do tremor nas mãos. Ela prepara suprimentos com astúcia, sacos de mandioca seca escondidos em cestos de roupa suja, ervas medicinais para feridas amarradas em trouxas, facas forjadas por João, disfarçadas de ferramentas de cozinha. Eu guio o primeiro grupo de 20, mulheres e crianças primeiro, declara ela. Zé assente, mas avisa. O coronel suspeita. Ramiro ronda como um cão raivoso. De fato, o coronel, ainda fraco, mas lúcido o suficiente para a raiva, ordena vigilância extra. Mais guardas nas portas da senzala, cães farejadores acorrentados no pátio e Ramiro com autoridade para chicotear à vontade. Mas Joaquim sabota tudo. Ele desvia os cães com carne envenenada de ervas que causam sonolência. Espalha rumores falsos de bandidos nas estradas para distrair os patrulheiros. E até rouba pólvora do arsenal para enfraquecer as armas inimigas. Na véspera da festa, Maria dá à luz liberdade em uma cabana improvisada na senzala. O choro do bebê abafado pela chuva. Ana corta o cordão com uma faca esterilizada em fogo e jura: ele crescerá livre, como o nome diz. A festa começa ao entardecer do dia 15. A casa grande se ilumina com lanternas de óleo, mesas cobertas de pratos de vatapá, acarajé e cachaça, enquanto escravizados servem os convidados, vizinhos coronéis e suas sinhás de vestidos de linho. Mas na senzala, o verdadeiro ritual pulsa. Fogueiras acesas em círculo, tambores batendo ritmos ancestrais e danças que fingem folia, mas preparam corpos para a fuga. Ana, vestida com seu melhor pano de cabeça, lidera o primeiro grupo para fora pelos fundos da senzala, usando a tempestade como véu. Eles avançam pela lama, mulheres carregando crianças nos quadris, homens com machados para abrir caminho através da mata densa. A chuva os encharca, mas também apaga pegadas e abafa sons. Ana segue o mapa mental. O iriri reaparecendo como sinal divino, seu canto cortando o trovão 3 vezes. Os orixás nos guiam, murmura ela, ajudando Maria a atravessar um riacho inchado. Mas a traição surge como um raio. Ramiro, invejoso da ascensão de Joaquim e farejando o plano, alerta o coronel e lidera uma batida com 10 homens armados. Latidos de cães ecoam na noite e um confronto explode na mata. Flechas improvisadas voam de árvores. Um guarda é derrubado por um golpe de machado, mas o caos separa o grupo. Tomás, um homem forte de 30 anos, é mordido por um cão e luta para se soltar, gritando: "Sigam sem mim!" Ana o arrasta para uma clareira, aplicando ervas para estancar o sangue, mas o grupo se divide. 30 chegam à cachoeira, mas 20 são encurralados. Joaquim atira para o alto, dispersando os cães e grita: "Corram para o jacaré!" Eles chegam ao quilombo ao amanhecer, exaustos mas vivos, Manoel recebendo-os com abraços e tambores de boas-vindas. "Bem-vindos à nação livre. Ana, você é dos nossos agora." Mas nem todos escapam. Zé é recapturado para dar tempo ao grupo, enfrentando o chicote para atrasar os perseguidores.
Ana, segura no quilombo entre cabanas de palha e roças de mandioca, chora pela primeira vez em anos. Deixei irmãos para trás. O preço da liberdade é alto. No diário, contrabandeado por Maria. Novembro nos lavou em sangue e chuva, mas plantamos sementes de quilombo. Os orixás cobrem nossos passos. No presente de 2025, Lúcia lidera uma caminhada simbólica pelo Rio Doce durante o Novembro Negro, com ativistas recriando a rota sob chuva fina, carregando bandeiras pretas e tambores. Ana nos mostra que fuga é coletivo, não individual. Diz ela a um grupo de jovens negros, enquanto drones capturam a jornada para um documentário. Dona Rosa, tocando atabaque, conta: meu avô era do grupo de 30. Celebramos em novembro com dança e memória. Arqueólogos encontram pegadas fósseis na lama perto da cachoeira, confirmando o caminho histórico. Em Vitória, a Feira Cultural do Dia da Consciência Negra exibe réplicas de mapas e ervas, inspirando debates sobre territórios quilombolas e direitos ancestrais. O legado de Ana floresce. O quilombo, agora uma reserva ecológica e cultural, abriga programas de educação para crianças negras, ensinando história viva. Mas ecos de traição persistem. Descendentes de Ramiro, ainda fazendeiros ricos no interior, contestam a narrativa em jornais locais, alegando exagero histórico. O Espírito Santo, com suas cachoeiras rugindo como testemunhas, guarda em novembro a memória da tempestade. Uma mucama que transformou chuva em rio de liberdade, ligando o sacrifício de 1855 à luta contemporânea por reconhecimento e justiça. A calmaria pós-fuga dura apenas uma semana, na Fazenda São João, onde novembro de 1855 deixa um rastro de lama seca, pegadas apagadas e suspeitas que fervem como o café no engenho. O coronel Almeida, recuperado o suficiente para se sentar na cama com travesseiros de plumas, interroga Ramiro no escritório da Casa Grande, uma sala escura com paredes forradas de livros empoeirados sobre direito colonial e mapas de plantações. Quem traiu? Metade da senzala sumiu como fumaça, ruge o coronel, sua voz rouca pela doença, mas afiada como sua espada de duelo pendurada na parede. Ramiro, o feitor magro com olhos de ratazana e um sorriso sádico que revela dentes amarelados, aponta o dedo diretamente para Ana. Foi a mucama, senhor. Ela e aquele capitão do mato Joaquim. Eu os vi sussurrando na cozinha. Mas Ramiro mente pela metade. Ele próprio falhou em impedir a fuga, invejoso de Joaquim e cobiçando o posto de confiança. Agora, para salvar a pele, ele transforma a suspeita em acusação, prometendo guiar uma batida ao quilombo. O coronel, com olhos injetados de raiva e febre residual, ordena: traga-os de volta, mortos ou vivos, e a mucama chicoteie até confessar. Enquanto isso, no quilombo de Jatobá, escondido nas entranhas das montanhas como um coração pulsante de resistência, os fugitivos se instalam em cabanas camufladas por folhagem densa. Manuel, o líder com cicatrizes de batalhas passadas e uma lança sempre ao alcance, reforça as defesas. Armadilhas de cipós que se fecham como mandíbulas, sentinelas nos morros altos com sinais de fumaça e roças de milho e feijão plantadas para a autossuficiência. Ana cuida dos feridos. Tomás, com a perna mordida por cão, enfaixada com folhas de guiné. Maria, amamentando liberdade em um canto tranquilo. Vocês estão seguros agora, diz Ana. Mas seu sono é agitado por sonhos com Pedro, o menino da Casa Grande que a vê como mãe. Ele me salvou com inocência, não posso abandoná-lo, confessa ela a Manuel. Joaquim, agora um dos quilombolas, treina os homens com seu rifle. O coronel virá, mas nós estamos prontos. A profecia se cumpre em 20 de novembro, data que 140 anos depois se tornaria o Dia da Consciência Negra no Brasil.
homenageando Zumbi. Ramiro lidera uma batida com 20 homens armados. Fazendeiros vizinhos, capitães do mato leais e cães treinados para farejar medo. Eles sobem as montanhas guiados por rastros frescos, o sol poente tingindo o céu de sangue. O quilombo resiste ferozmente. Flechas de bambu voam das árvores, acertando 2 atacantes. Armadilhas de cipós quebram pernas. E Joaquim atira com precisão, derrubando um cavalo e forçando uma retirada parcial. Mas no caos, Ana é capturada ao proteger Maria e o bebê. Ela se joga na frente de uma lança, gritando: "Eu guio vocês de volta, mas soltem os outros." Ramiro ri, amarrando-a com cordas cruas que cortam sua pele. "Você morre primeiro, traidora. O coronel quer sua língua." Arrastada de volta à fazenda sob a lua cheia, Ana chega ao amanhecer, exausta e machucada, mas com olhos flamejantes. O coronel a espera no pelourinho da praça central, uma estrutura de madeira tosca, manchada de sangue seco de punições passadas. "Você me curou e me traiu", diz ele, voz fraca, mas venenosa. Ramiro prepara o chicote de 9 pontas, embebido em sal para maximizar a dor. Pedro, escondido atrás de uma coluna, chora baixinho. "Não machuquem Ana", mas o menino é ignorado. Ana é amarrada ao poste, braços esticados acima da cabeça, e as chibatadas começam. 30 no total, cada uma rasgando sua pele ébano como papel, sangue escorrendo em riachos pela lama. Ela não grita. Em vez disso, canta um hino africano em quimbundo, uma melodia de ancestrais que inspira os escravizados restantes a erguerem os punhos em silêncio. Liberdade. Liberdade. Ecoa sua voz entre os golpes. Joaquim, infiltrado na multidão de curiosos, intervém em segredo, corta as cordas durante uma pausa e sussurra: "Corra para o rio." Mas Ana se sacrifica. Ela volta ao poste voluntariamente para distrair os guardas, permitindo que os últimos 10 escravizados, incluindo Zé, fujam para o quilombo. "Diga a Pedro que eu o amo como filho e que a liberdade é para todos", sussurra ela a um menino da senzala antes do golpe final. Ana colapsa ao amanhecer, seu corpo insepulto no pelourinho como aviso público, mas sua alma já voa com os orixás. Maria, no quilombo, finaliza o diário. Ana trocou vida por sementes de quilombo, novembro a eterniza como Zumbi. No presente de 2025, Lúcia revela o diário completo na Universidade de Vitória durante o Dia da Consciência Negra, com uma plateia de 500 pessoas, ativistas, estudantes e descendentes, em lágrimas. "Seu sacrifício libertou 40 almas e inspirou gerações", diz ela, projetando imagens do pelourinho reconstruído como monumento. Dona Rosa ergue um altar simbólico na fazenda. Flores de dendê, velas pretas e fotos de Ana recriadas por artistas. Ativistas marcham pelas ruas de Vitória, gritando: "Ana vive, consciência negra!" Arqueólogos escavam o local do pelourinho, encontrando marcas de chicote fossilizadas em ossos datados de 1855. O legado se expande. O quilombo Jatobá sobreviveu às batidas subsequentes, gerando comunidades livres que persistiram até a abolição de 1888. Descendentes de Ramiro, agora empresários em Vitória, emitem um pedido de perdão público durante a marcha, mas a dor persiste como cicatriz aberta. O Espírito Santo, em novembro, honra Ana com tambores ecoando nas praias e rezas nos terreiros. Uma mucama cujo sangue regou a consciência negra, transformando o 20 de novembro em data de martírio local, ecoando Zumbi e inspirando a luta por reparações e igualdade. Dezembro de 1855 marca o fim da tempestade, mas o eco de novembro ressoa eternamente no quilombo de Jatobá, aninhado nas montanhas do Vale do Rio Doce como um segredo guardado pelos orixás.
Os 40 fugitivos, exaustos, feridos, mas livres, constroem uma nova vida em meio à folhagem densa que os camufla de olhares curiosos. Manuel, o líder com voz grave como trovão e mãos calejadas de batalhas, distribui tarefas com justiça. João, o ferreiro manco, forja ferramentas e armas de bambu e ferro roubado. Maria ensina as mulheres a preparar remédios com ervas locais, misturando conhecimentos africanos com plantas capixabas. E o bebê Liberdade, agora com olhos curiosos, cresce ouvindo histórias de Ana ao redor da fogueira central. Ela foi o pássaro que nos guiou. Seu sangue nos faz fortes, diz Manuel em rodas noturnas, onde tambores de pele de cabra batem ritmos de resistência e canções em Iorubá invocam proteção. O quilombo floresce apesar das adversidades. Roças de milho, feijão e mandioca são plantadas em terraços escondidos nas encostas, irrigados por riachos cristalinos. Cabanas de palha e barro são erguidas com armadilhas de cipós nas entradas, e defesas são montadas com paliçadas de espinhos e sentinelas rotativas nos picos altos. Rituais semanais a Iemanjá, com oferendas de flores e conchas no rio abaixo, fortalecem o espírito coletivo, transformando o medo em fé. Mas ameaças rondam como sombras. Batidas esporádicas de capitães do mato, fome no inverno rigoroso quando as colheitas falham, e doenças como disenteria que levam crianças. Joaquim, o ex-caçador agora guardião, treina os homens em táticas de guerrilha. Usem a mata como aliada. O Rio Doce é nossa estrada de fuga. Ana é elevada a símbolo sagrado, um altar improvisado com seu colar de contas, contrabandeado por Maria, rezas diárias em novembro e uma canção que as crianças cantam. Ana voou, mas seu fogo queima. O diário de Ana, preservado por Maria, torna-se texto sagrado, lido em voz alta para inspirar. Anos passam e o quilombo expande. Acolhe mais fugas de fazendas vizinhas, formando uma rede que se espalha pelo Espírito Santo. Sinais de fumaça conectam Jatobá a outros refúgios nas serras de Aimorés e Iconha. Em 1860, Manuel negocia com indígenas botocudos locais, trocando ervas por arco e flecha, criando alianças interétnicas. A abolição de 1888 chega como um sussurro distante. A Lei Áurea é assinada no Rio, mas no interior capixaba. Coronéis como o viúvo Almeida ignoram a lei, mantendo escravizados em servidão voluntária. O quilombo resiste até 1890, quando uma grande batida federal dispersa os sobreviventes, mas não antes de libertar mais 100 almas. Muitos se integram a comunidades rurais, passando o legado oralmente. No presente de 2025, Lúcia mapeia o sítio de Jatobá com tecnologia moderna. Drones revelam fundações de cabanas, GPS traça as roças antigas e escavações encontram panelas de barro com símbolos iorubá. Durante o Novembro Negro, Dona Rosa lidera um ritual no local. Ana, mãe da liberdade, venha dançar conosco. Jovens descendentes plantam árvores de dendê em honra, debatendo títulos de terra quilombolas em fóruns nacionais. Em Vitória, um museu itinerante exibe artefatos, flechas, colares, fragmentos do diário, atraindo 10.000 visitantes e inspirando leis de proteção. O legado de Ana transcende. Comunidades quilombolas no Espírito Santo, como a de São Mateus, reivindicam 5.000 hectares baseados em mapas históricos. Mas desafios persistem. Grileiros modernos ameaçam as terras e debates sobre reparação dividem a sociedade. O Espírito Santo, com vales verdes e rios eternos, guarda em Jatobá o sonho de uma mucama, um quilombo que de 1855 a 2025 simboliza resistência coletiva e a perpetuação da consciência negra. Novembro de 2025,
avança com fervor no Espírito Santo, onde o Dia da Consciência Negra transforma Vitória em um caldeirão de cultura e protesto. Desfiles na Terceira Ponte, com blocos afro tocando samba reggae, murais de artistas negros pintando Ana como heroína em fachadas de prédios e debates acalorados na Assembleia Legislativa sobre reparações históricas. Na Universidade Federal do Espírito Santo, Lúcia Oliveira trabalha febrilmente em seu escritório, decifrando o diário completo de Ana sob luzes LED que piscam como estrelas artificiais. O caderno de couro, agora restaurado por especialistas do IFAM, revela caligrafia trêmula, improvável para uma escrava iletrada, mas explicada por anotações marginais. Aprendi com um padre simpático na senzala, que me ensinou letras em troca de ervas para sua asma. Lúcia, com a ajuda de linguistas da USP, confirma a autenticidade. Tinta de carvão e bile de porco, datada de 1855 por análise química. A notícia explode nas redes. Ana da Senzala atinge 2 milhões de menções no Twitter, com influenciadores negros compartilhando trechos e celebridades como Thaís Araújo lendo passagens em lives. Este diário redefine a escravidão capixaba como epicentro de resistência, declara Lúcia em uma entrevista à Globo News, sua voz ecoando em lares brasileiros. Ela organiza uma conferência internacional em Vitória, atraindo historiadores de Angola e historiadores afro-americanos, que comparam Ana a figuras como Harriet Tubman. Mas o impacto vai além. O diário revela detalhes inéditos, nomes de 40 escravizados libertados, mapas precisos do quilombo e denúncias de abusos que corroboram arquivos portugueses. Lúcia publica um artigo na revista História Social e lança um livro, Vozes de Novembro, o Diário de Ana e a Consciência Negra Capixaba, que vende 50 mil cópias em uma semana. Dona Rosa, agora celebridade local, viaja com Lúcia para Angola, onde doam réplicas do diário a museus em Luanda, fechando o ciclo transatlântico. Controvérsias surgem. Descendentes do coronel Almeida processam por difamação histórica, alegando que Ana era loucura coletiva, mas juízes rejeitam, citando o diário como prova irrefutável. O governo estadual declara o sítio da Fazenda São João patrimônio cultural, com verbas para um museu. Em São Paulo e Rio, escolas incorporam a história de Ana ao currículo de História Negra. O Espírito Santo, outrora periférico na narrativa nacional, torna-se farol. O Novembro Negro ganha um ícone local, inspirando marchas por cotas e terras quilombolas. O 20 de novembro de 2025 explode em Vitória com o auge do Dia da Consciência Negra, transformando a capital do Espírito Santo em um epicentro de celebração e protesto que pulsa como um coração coletivo de resistência. A praia de Camburi, com suas areias douradas e ondas do Atlântico batendo ritmicamente, torna-se o palco principal. Milhares de pessoas, ativistas com camisetas pretas estampadas com Ana Vive, famílias quilombolas carregando bandeiras tricolores invertidas e jovens com dreads e piercings dançando ao som de blocos afro, se reúnem ao amanhecer para uma roda de capoeira simbólica. Os berimbaus vibram, ecoando o canto do Iriri que guiou Ana, enquanto mestres de capoeira recriam a fuga de 1855 com ginga fluida e rasteiras que simbolizam a derrubada dos opressores. Ana não fugiu sozinha, ela nos carregou nas costas, grita um mestre de 50 anos, suor escorrendo pelo rosto marcado por tatuagens de orixás, e a multidão responde com palmas e gritos de axé. Dona Rosa, a matriarca de 78 anos, agora ícone nacional, lidera o ritual no centro da roda. Ela espalha farinha de dendê no chão de areia, acende velas brancas para Oxalá e pretas para Nanã, e invoca Ana em Iorubá. Mãe da senzala, venha dançar com nós,
seu sangue regou nossa liberdade. Lágrimas escorrem pelos rostos dos participantes, misturando-se ao suor da dança, enquanto drones sobrevoam capturando o momento para transmissões ao vivo no YouTube e Instagram, alcançando 500 mil visualizações em horas. A marcha segue para o centro da cidade, serpenteando pela Avenida Princesa Isabel. 5.000 pessoas, de todas as idades e tons de pele, carregam cartazes com trechos do Diário de Ana. O segredo guarda perigos, mas a liberdade é eterna. E faixas exigindo títulos de terra para comunidades quilombolas. Escolas públicas param as aulas para que alunos participem, pintando murais de Ana como uma guerreira com lança de bambu e colar de contas, ao lado de Zumbi e Dandara. Na Praça do Papa, Lúcia Oliveira sobe ao palco improvisado, microfone em mãos, para uma palestra que mistura história e emoção. Ana não era vítima passiva. Ela era estrategista, curandeira, mãe. Seu sacrifício em 20 de novembro de 1855 prefigura esta data como martírio negro. Hoje, honramos ela reivindicando reparações, terras, educação, justiça. A plateia aplaude e Lúcia anuncia parcerias. O governo estadual concede títulos de 2.000 hectares a quilombos no Vale do Rio Doce, inspirados no mapa de Ana. A Universidade Federal lança bolsas para estudos de história negra e uma lei municipal declara o sítio da Fazenda São João, Memorial Ana da Senzala, com visitas guiadas gratuitas. Mas as celebrações vão além de Vitória. Em São Mateus, no norte do estado, comunidades quilombolas organizam um festival de 3 dias, com rodas de samba, oficinas de ervas medicinais, ensinando as receitas de Ana e encenações teatrais da fuga sob tempestade, com atores amadores vestindo panos de algodão cru e correntes simbólicas. Dona Rosa viaja para lá, passando o colar de Ana a uma neta de 18 anos. Continue o legado, filha. Novembro é nosso mês de fogo. No Rio de Janeiro, o Museu Nacional incorpora o diário em uma exposição permanente, atraindo turistas internacionais que comparam Ana a figuras globais de resistência. Em Salvador, blocos do Pelourinho dedicam uma música a ela. Ana do Rio Doce, mucama guerreira, seu sangue é nossa bandeira. Até em Angola, em Luanda, embaixadas brasileiras organizam eventos com diáspora africana, doando réplicas do diário a escolas. Mas nem tudo é celebração. Protestos eclodem contra grileiros que ainda invadem terras quilombolas, com ativistas bloqueando estradas e exigindo a aplicação da Lei 10.639, Ensino de História Afro-Brasileira. Lúcia, em entrevista à CNN Brasil, alerta: Ana nos ensina que consciência negra não é folia, é luta diária. O impacto cultural se expande. Livros sobre Ana vendem 100.000 cópias, um documentário da Netflix é anunciado, e artistas como Emicida lançam uma faixa Voz da Senzala, sampleando tambores capixabas. Escolas no Espírito Santo incorporam a história ao currículo, com crianças de 10 anos recitando trechos do diário em sotaques locais. Dona Rosa, em um terreiro lotado, realiza uma gira espiritual. Ana veio, ela diz, continuem lutando. O Espírito Santo, com suas praias vibrantes e montanhas sagradas, transforma o Novembro Negro em um movimento vivo, honrando Ana não só com dança e memória, mas com ações concretas por igualdade, reparação e reconhecimento das vozes silenciadas da senzala. Novembro de 2025 encerra com o sol poente tingindo o Rio Doce de ouro líquido, mas o legado de Ana da Senzala perdura como um rio subterrâneo que nutre a terra capixaba e brasileira, fluindo além das datas e das celebrações para moldar o futuro da consciência negra. Na Fazenda São João, agora transformada em memorial vivo, com trilhas ecológicas e centros de interpretação,
Lúcia Oliveira caminha sozinha pelas ruínas da senzala ao entardecer. O diário de Ana aberto em suas mãos como um talismã. Aos 45 anos, com tranças agora entremeadas de fios grisalhos pela intensidade da jornada, Lúcia reflete em voz alta para um gravador. Ana não era apenas uma mucama. Ela era a faísca que acendeu uma rede de resistência. Seu segredo do Quilombo Jatobá não morreu em 1855. Ele se multiplica em nós hoje. O impacto nacional é profundo. Inspirada pela história, o Congresso aprova emenda à Lei Áurea para incluir reparações específicas a descendentes de quilombolas, com fundos para educação e saúde em comunidades negras do Espírito Santo. Lúcia, promovida a coordenadora de um Instituto Federal de História Afro-Brasileira, lança programas online que alcançam 1 milhão de alunos, ensinando o Diário de Ana como texto fundamental ao lado de Quilombo dos Palmares. Dona Rosa, aos 78 anos, passa o bastão em uma cerimônia no terreiro de São Mateus. Ela entrega o colar de contas de Ana à sua neta, uma ativista de 22 anos chamada Aline, que estuda direito para defender terras quilombolas. Continue o canto. Novembro é semente, mas o ano todo é colheita, diz Rosa, voz trêmula mas firme, enquanto a comunidade aplaude com palmas ritmadas. Aline, com olhos flamejantes como os de Ana, responde: "Vou lutar nos tribunais como ela lutou na senzala." O legado transgeracional se expande. Em Vitória, um festival anual, Vozes de Ana, atrai artistas de todo o Brasil, com espetáculos de teatro que recriam a fuga e debates sobre racismo estrutural. No Vale do Rio Doce, comunidades quilombolas recebem títulos de 10 mil hectares, plantando roças orgânicas que vendem produtos com rótulo Herança de Ana, mandioca, café sustentável e ervas medicinais. Jovens negros inspirados formam coletivos de história oral, gravando depoimentos de avós sobre fugas e rituais, preservando línguas africanas como o quimbundo. Internacionalmente, o diário é traduzido para inglês e francês, apresentado na ONU como exemplo de resistência transatlântica. E Angola ergue uma estátua de Ana em Luanda, simbolizando o retorno das vozes perdidas. Desafios persistem. Em tempos de desigualdade crescente, com violência policial contra negros e disputas por terras, a história de Ana serve de alerta. Lúcia, em seu livro final, Eterno Novembro, escreve: "Em tempos de retrocesso, Ana nos lembra. Resistência é emente plantada na lama que brota em tempestades." Dona Rosa, em seu leito nos anos seguintes, sonha com Ana dançando. Ela diz que o quilombo vive em cada coração negro. O Espírito Santo, com rios caudalosos e montanhas eternas, guarda o segredo libertador de uma mucama. Um legado que transforma novembro em símbolo global de luta, conectando 1855 a 2025 e além, chamando todas as vozes da senzala a ecoarem por justiça, memória e liberdade coletiva.